mais um vídeo do canal do Vinho e hoje a gente vai falar de um assunto super básico. Quase 2 anos de canal do Vinho e a gente nunca falou sobre como os vinhos são produzidos. Isso mesmo, a gente já falou sobre a degustação, sobre muitas das uvas que a gente conhece por aí, os países, regiões produtoras de vinho, mas hoje a gente vai falar como o vinho é feito. A gente vai focar em vinhos tintos hoje, o próximo vídeo a gente fala sobre os vinhos brancos e a gente vai falar a partir do momento da colheita. Toda a produção ali, todo o trato com as vinhas, a gente não vai tocar no assunto hoje. Então se prepara que você vai aprender alguns dos segredinhos para produzir um bom vinho tinto. Bom, então as uvas foram colhidas, elas são levadas ali para a vinícola. Algumas vinícolas fazem uma pré-seleção assim que essas uvas chegam numa esteira rolante, fazem uma pré-seleção das uvas. Quais estão melhores, algumas estão aí um pouquinho mais amadurecidas, até um pouco podres, então o pessoal ali na vinícola faz uma seleção bem rápida. Depois dessa seleção, que é opcional, as uvas tintas, elas vão para um processo de esmagamento. Para que isso? Bom, as uvas, o mosto da uva tinta precisa ficar em contato com os engaços e com a pele da uva para que sejam retiradas as cores. Enfim, a cor de um vinho tinto, ela vem da pele da uva, vem da casca da uva, porque se a gente for ver o interior da uva, ele é incolor. Então ele precisa ficar em contato com a pele por causa das cores e por causa também do tanino. O tanino é aquela sensação de secura que a gente tem quando toma alguns vinhos tintos, mas o tanino também dá estrutura, dá longevidade, dá complexidade a esse vinho. Então a uva é esmagada para que entre em contato com esses elementos e aí então começa a fermentação, ou seja, o suco da uva vai finalmente virar álcool, vai finalmente virar vinho. Bom, e o que é esse processo de fermentação? Primeiro, para que ele ocorra, a gente precisa de 2 elementos importantes: o açúcar contido nas uvas e as leveduras. As leveduras podem ser aquelas que a gente já encontra na casca da uva mesmo, ali no terroir, ou então as leveduras que os profissionais compram no mercado, que são as leveduras cultivadas. As leveduras, elas se alimentam do açúcar da uva para que ele seja transformado em álcool e também em dióxido de carbono, que são os produtos gerados através dessa fermentação. Quanto maior o grau de açúcar de uma uva, maior potencial alcoólico esse vinho terá. Ou seja, quanto mais madura essa uva tiver, mais alcoólico esse vinho também será. Bom, então se o produtor quiser um vinho seco, ele vai deixar essa levedura comendo todo esse açúcar até o final da fermentação. Se o produtor quer um vinho menos seco, algo meio seco, como a gente costuma falar aí no mercado, esse produtor vai parar a fermentação no meio ali, para que ainda sobre um pouquinho de açúcar, e aí a gente tem aí esse vinho não tão seco, que eu sei que muita gente por aí não gosta. Então o processo de fermentação é nada mais nada menos o processo onde a levedura come todo o açúcar da uva para que ele seja transformado em álcool. Bom, mas onde essa fermentação ocorre? Existem alguns recipientes aí usados no mercado. Existem as famosas barricas de madeira. A gente pode fazer essa fermentação. Essas barricas, elas aportam algumas características um pouquinho mais complexas ao vinho, notas de baunilha, notas de madeira, de especiarias. O vinho realmente fica com um pouquinho mais de corpo. Além disso, a gente tem os famosos tanques de inox.
produtor ele pensa em fazer essa fermentação em tanques de inox, ele quer o quê? Ele quer preservar o frescor do vinho, ele quer preservar as notas de frutas, as notas florais, aquele vinho um pouquinho mais leve, aquele vinho que talvez seja aí o considerado vinho do dia a dia. Geralmente a sua fermentação acontece em tanques de inox. Bom, existem outros recipientes aí sendo usados, como os tanques de cimento, de ânfora, enfim, mas os dois mais comuns são as barricas e o tanque de aço inox. Depois que essa fermentação acaba, os vinhos podem ou não passar por um estágio também em barricas. Bom, essa decisão do produtor é quando ele quer ou não vinho de guarda, ou seja, aqueles vinhos que a gente precisa esperar um pouquinho mais para serem degustados, porque eles vão evoluir bastante com o tempo. Então, vinhos de guarda, eles geralmente eles passam, na verdade, por um estágio em barricas depois da fermentação alcoólica. Bom, e aí depois existem tantos outros processos muito pequenos que a gente não vai entrar em detalhes agora, porque eles são opcionais também, cada produtor decide ou não se quer fazê-los, e aí o vinho é engarrafado e comercializado para a nossa alegria. Bom, esses foram os detalhes básicos que todo produtor passa para a produção de vinho tinto, certo? O de vinho branco é muito parecido, mas tem algumas mudanças e a gente vai acompanhar e saber quais são essas mudanças no próximo vídeo. Bom, se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Não deixa de clicar em curtir, divulga esse vídeo nas redes sociais, se inscreve, pede pra família, pede pro namorado, pra namorada, todo mundo se inscrever no canal do vinho. Essa comunidade realmente cresce a cada dia. Eu adoro quando eu recebo um e-mail falando que alguém se inscreveu no canal do vinho, eu fico super feliz. Bom, e ele tá aí, né? Sempre com vídeos novos para você entender um pouquinho mais sobre o assunto e ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau!